Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouquinho de fisioterapia uroginecológica e obstétrica. Nossa convidada é a fisioterapeuta doutora Larissa. Larissa, é um prazer tê-la aqui no programa. Podemos explicar um assunto assim tão polêmico, um assunto novo para os nossos telespectadores. Prazer é todo meu. É uma área nova da fisioterapia. Vamos esclarecer alguns aspectos. Inclusive, eu sei que você fez especialização em uroginecologia e obstetrícia. E tem mais coisa, você fez doutorado também, não é isso, Larissa? Sim, eu fiz a faculdade de fisioterapia na PUC de Poços de Caldas, fiz uma pós-graduação em saúde da família e o mestrado e doutorado no departamento de urologia feminina na Unicamp. Falando em assoalho pélvico, doutora, explique para os nossos telespectadores o que vem a ser a fisioterapia indicada para os músculos, né, do assoalho pélvico e na obstetrícia também. A fisioterapia chamada uroginecológica e obstétrica, que também tem sido chamada de fisioterapia pélvica, ela tem como foco os músculos do assoalho pélvico. Então a fisioterapia nessa área é responsável por reabilitar a função desse músculo, que tem funções essenciais para o organismo feminino, masculino também. Então vamos explicar um pouquinho, já que você falou das funções essenciais, vamos explicar um pouquinho da musculatura do assoalho pélvico. Quais as funções dessa musculatura? O assoalho pélvico, conforme demonstrado nesta pelve, né, ele é a musculatura que fecha a pelve inferiormente. Então, um grupo muscular de fáscias e ligamentos por onde passa o clítoris, a uretra, a vagina e o ânus. Certo. Então, todas as funções do assoalho pélvico estão ligadas a essas estruturas, tá? Então, vai ter a função relacionada à sexualidade, à continência urinária, né, que é conseguir segurar o xixi, relacionada ao parto e também à sexualidade, assim como a continência fecal. Tá? Todas essas funções são de responsabilidade dos músculos do assoalho pélvico. Ou seja, por exemplo, para os telespectadores entenderem um pouquinho, se a paciente está perdendo xixi, né, seja uma incontinência urinária, então essa musculatura é responsável e você pode ajudar os pacientes. Isso, por ser um músculo de contração voluntária, né? Ou seja, nós conseguimos fazer com que ele contraia dando um comando, então precisamos aprender a contraí-lo para que ele exerça essas funções. No caso da continência, seria o fortalecimento deste músculo para que conseguisse um melhor fechamento do canal e obtesse mais força para conseguir a continência. Doutora, falando em musculatura do assoalho pélvico, por que esses músculos enfraquecem? Tem alguma? Nós sabemos que tem várias causas, mas assim, tem alguma causa mais comum? Na verdade, ao longo da vida da mulher, ela vem sofrendo vários fatores, né, que vão interferir na força do assoalho pélvico. Então, a gestação em si, com aumento de peso, as alterações hormonais é um fator, né? No dia a dia, o aumento da pressão intraabdominal, tosse, espirro, pegar peso também. Na menopausa, as alterações hormonais, né? Então, uma série de fatores que vão se acumulando e que vão causar este enfraquecimento ao longo da vida da mulher. Acaba sendo inerente mesmo. Ou seja, cada fase uma coisa diferente, um ato diferente, mas que vai até a menopausa, né? E durante o decorrer da vida, como você disse, tem os partos, né? Tem o aumento de peso, muitas vezes também, né? Por causa de aumentar o peso, acaba todo sobre o assoalho pélvico. Isso Exatamente. Também acaba sendo um fator de risco, né? Então, a gente acaba percebendo que ao longo da vida da mulher ficam acumulativos esses processos que muitas vezes aparecem na menopausa. E tem alguma maneira de fazer uma prevenção desse enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico ou não? Tem e deve ser feito, né? Como é um músculo, ele deve ser treinado. Então, o primeiro passo é a mulher saber que esse músculo existe, que ele é passível de treinamento e que ele deve ser estimulado. Ele sendo estimulado ao longo da vida, como as atividades físicas, os exercícios que nós fazemos, né? Se nós mantemos uma musculatura saudável, estimulada, assim ela mantém todas as suas funções. E o mesmo vai ser com o assoalho pélvico. Então, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico previne
previne as disfunções e é uma forma da gente estar atuando para não ter as incontinências, os prolapsos, alguns efeitos do tempo também no assoalho pélvico. Exatamente. Doutora, inclusive, né, falando do tipo de atividade, então a mulher não deve estar procurando orientação através da internet ou através de curiosos, porque vamos pensar, se você vai fazer uma musculação normal, você vai na academia, você tem um personal trainer, você tem uma orientação. Agora, nessa região, no músculo do assoalho pélvico, já é diferente, então tem que procurar realmente um especialista, né, uma fisioterapeuta, no caso seu, especialista em assoalho pélvico, não é isso? Com certeza, doutor. A gente precisa ter uma avaliação dessa musculatura. Cada mulher vai ter um grau de força, um nível de relaxamento, e é um músculo que ele não é avaliado somente pela força, né? A mulher necessita ter uma coordenação também, necessita ter a gente chama de endurance, que é o quanto essa mulher consegue contrair esse músculo e mantê-lo contraído, né? Tem tipos de fibras musculares diferentes a ser trabalhada, por exemplo, numa tosse, no espirro, a gente precisa de uma fibra mais rápida, então existe um exercício específico para fibras rápidas. Isso tudo depende da avaliação, né? Nem sempre uma mulher incontinente vai ser igual a outra que também é incontinente. Cada caso é um caso, né? Cada caso vai ser um caso, e por isso que é importante a avaliação, né? Ser informado é muito bom, mas cada caso é um caso, então tem que ter muito cuidado em relação ao treinamento. Então, falando, né, em exercícios, como que é feita a avaliação desses músculos do assoalho pélvico? Eu acho que é uma curiosidade que os telespectadores vão gostar de saber, né? Então, a paciente inicialmente ela é avaliada com uma anamnese, que a gente chama, que são várias perguntas, né? Perguntas de toda a vida dela, em todas as funções relacionadas ao assoalho pélvico, né? Sobre gestação, parto, menopausa, todas as perguntas. Existem alguns questionários específicos para a gente avaliar alguns sintomas também, e tem a parte de avaliação física. Nessa parte de avaliação física é realizada uma palpação muscular, né? Que não tem dor nem nada, não é feita como ginecologista, porque nós fisioterapeutas não temos interesse nenhum sobre, né, o colo, sobre nada disso. É a musculatura do assoalho pélvico, né, Larissa? Somente a avaliação da musculatura mesmo, tá? E também após essa avaliação física, né, de palpação, que é com as mãos, o uso de luvas e gel, é realizado também a introdução do aparelho. Né? Então esse aparelho também é muito simples e é somente para ela ter certeza como está sendo realizada essa contração muscular dela, o que nós chamamos de biofeedback. Inclusive você citou aí, né, que é do ginecologista. Eu acho que o ginecologista e o fisioterapeuta que trabalha na área uroginecológica tem muito a ver, um está ligado com o outro, né? Eu acho que o importante é sempre fazer um trabalho conjunto e pensando sempre no bem-estar do paciente, né? Evitando, talvez, muitas vezes, uma cirurgia. Não é verdade? Com certeza, né? Esse contato é muito importante porque um vai estar complementando o outro, e sempre o essencial é que a paciente esteja bem e que a paciente alcance os objetivos, que é ter uma saúde, né? Ter uma saúde integral mesmo, né? Tanto do assoalho pélvico quanto da saúde ginecológica. Muitas vezes a gente também trabalha em conjunto com uma nutricionista, né? Quando tem relacionado a algum problema com constipação, por exemplo, algum problema relacionado à sexualidade, com uma terapeuta, um psicólogo. Então, isso Ou seja, tudo analisado conjuntamente. Que acaba ajudando a paciente de uma maneira melhor. Sim. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando um pouco a respeito dos músculos, né, do assoalho pélvico. Doutora, o que vem a ser o biofeedback? O biofeedback é um aparelho que, através de um sinal sonoro ou luminoso, ele vai estar indicando que o exercício está correto, que essa mulher está conseguindo realizar esse exercício, né? É uma musculatura íntima, né? Nem todos temos acesso a saber como que ela trabalha, então esse aparelho vem para auxiliar mesmo a dar uma resposta de correta contração. Quer dizer, não é uma coisa assim, você olha e fala se o músculo está relaxado ou não. Então tem um aparelho, tem um realmente, aparelho, que você né? pode medir a contratura, né,
da musculatura. Os profissionais da área até conseguem identificar por palpação muscular e visualização mesmo, né? Que é o centro tendíneo se movimentando para dentro. Mas esse aparelho é um modo do paciente mesmo ter conscientização e saber como está sendo realizado o exercício. Vamos pensar assim, todas as mulheres, elas podem fazer esse tipo de exercício? Quanto? A partir de uma avaliação, né, que é uma avaliação detalhada, a mulher vai começar a realizar esses exercícios. Algumas mulheres vão poder, vamos supor, 5 segundos, 3 segundos, isso depende da avaliação, né, do quanto a musculatura vai estar aguentando sustentar. Do mesmo modo, quando ela consegue contrair e relaxar, que são os dois tipos de contração. Né? Então, a partir dessa avaliação, a mulher que tem um entendimento, que começa a reconhecer o seu assoalho pélvico, ela pode e deve estar realizando os exercícios, porque é um músculo que quanto mais estimulado, melhor desempenha suas funções. Então, sim, a partir de uma avaliação detalhada, ela entendendo o que está sendo realizado e com alguns critérios, né, de estar com a bexiga vazia, de respeitar o período de repouso, porque é uma musculatura também que pode cansar, fadigar. Então, não é 24 horas de exercício. Não é né, 24 horas de exercício. Os exercícios vão ser baseados numa avaliação e na recomendação que o fisioterapeuta especializado vai estar realizando. Exatamente. E durante a gestação, por que essas pacientes, né, essas mulheres grávidas, devem treinar esses músculos do assoalho pélvico? A gestação é uma prova de resistência, né, para o assoalho pélvico. Nós temos aí Exatamente. 9 meses que tem alteração hormonal, que tem o aumento do peso, e todas essas alterações acabam, né, sobre o períneo. Então, é muito importante durante a gestação ter esse treinamento, independente do tipo de parto que essa mulher deseja ou possa ter. Se for uma cesariana, um parto normal, Um um parto parto vaginal, normal, né? Sem né? problema. Porque o que vai estar alterando durante toda a gestação é independente do que vai acontecer no período de parto. A gestação por si, né, ela já vai levar alterações do músculo do assoalho pélvico. Então, havendo o treinamento durante a gestação, a gente consegue dar um suporte maior, né, para esses órgãos, e a gente também consegue fazer com que esse músculo, caso ela deseje um parto normal, ele tenha uma maior flexibilidade, né, através Então, dos seria uma alongamentos. indicação, assim, para quem quer um parto vaginal, um parto normal, né, fazer um treinamento dessa musculatura do assoalho pélvico. Sim, nós temos bons resultados, porque a gente consegue fazer com que essa musculatura, primeiro, fique mais saudável, mais vascularizada, mais forte, né? Tem uma maior flexibilidade, maior alongamento dela quando o bebê vai passar, assim como a mulher tem uma melhor conscientização. Então, durante o parto, ela sabe o que é um relaxamento para permitir essa passagem do bebê, mas ao mesmo tempo ela está adquirindo uma força para esse músculo estar sustentando todo o peso ganho na gestação. Além de que a gente consegue melhorar um pouco quando acontece a episiotomia, né? Ou dela não acontecer, porque o músculo está mais preparado, ou quando ela é necessária, de haver uma melhor cicatrização, né? No local do corte, é uma cicatriz mais maleável, tem mais fluxo sanguíneo, a gente melhora a sensibilidade. Então, a gente tem vários benefícios aí, tanto de Graças preparar... a Deus existe, né? Tanto de preparar para a gestação, quanto o preparo para o parto normal. Mas é muito nítido os efeitos da gestação em si, então por isso que a gente sempre destaca, né, o cuidado na gestação. Doutora, e pós-parto? Nasceu um nenenzinho de parto normal, de parto vaginal. E normalmente a gente sabe que há alguma alteração dessa musculatura, né, do assoalho pélvico. A fisioterapia, nesse caso, uroginicológica, pode ajudar? Vai ajudar. Quanto mais ela estiver preparada na gestação, mais fácil é o retorno dela, né? Essa musculatura, ela sendo estimulada, mesmo após o parto, ela pode voltar tanto quanto era no período pré-gestacional, ou até melhor, dependendo do quanto ela vai estar tratando, vai estar se exercitando, né? Os exercícios após o aprendizado é muito simples, pode ser realizado durante a amamentação, e é muito importante essa orientação no pós-parto, porque daí a mãe está sempre com o bebê no colo, então é um peso que ela carrega, que muitas vezes acaba sobrecarregando o períneo, que ainda está uma estrutura fragilizada, né? Então é importante saber os exercícios
para estar facilitando também esse retorno após o parto. E no caso de um prolapso da bexiga, a fisioterapia pode ajudar? Sim, existem casos de prolapso que realmente são cirúrgicos, né? Prolapso grau 3 realmente são casos cirúrgicos. Entretanto, a própria ICS, que é a a Sociedade Internacional, eles acabam indicando a fisioterapia tanto num pré-cirúrgico quanto num pós-cirúrgico, né? Um tratamento de primeira linha, né? Conservador. Porque Lógico, você pode evitar uma cirurgia muito melhor. isso, né? Se a gente pode ter um músculo que ficando forte, dando uma sustentação, uma base melhor para não acontecer essa cirurgia no prolapso, é muito bom. Então, graus mais leves de prolapso de bexiga, de útero, a gente sempre está tentando realizar os exercícios, até como uma forma, se realizada a cirurgia, de ter um pós-cirúrgico muito mais tranquilo e com menos chance de ter um retorno, né, numa cirurgia, numa nova cirurgia. Doutora, a título, né, de informação para as pacientes, por exemplo, na incontinência urinária, quais os tipos de incontinência? Quando que a paciente deve procurar ajuda? Então, na verdade, a perda de urina não é normal em nenhuma situação, né? Qualquer perda de urina involuntária, ela é uma incontinência urinária. Então, as incontinências urinárias podem acontecer quando faz um esforço, pega um peso, dá risada, né, que é a incontinência urinária de esforço. Temos a incontinência urinária de urgência, quando ela tem muita vontade, mas não consegue chegar ao banheiro, acaba perdendo um pouco. E tem a mista, que são as duas incontinências. Então, no caso da fisioterapia, a gente restabelecendo essa força e o equilíbrio da pelve, nós estamos ajudando a fechar mais o canal, né? A manter mais as continências de qualquer tipo. Resumindo, dando uma qualidade melhor para a paciente, né, que pode sorrir, pode fazer algum esforço e não vai perder xixi. E não vai perder a urina. Não é isso, doutora? Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito dos músculos, né, do assoalho pélvico. Neste bloco, a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores, que acredito deve ter tido muitas perguntas, não é isso, Thaís? É isso, doutor. Eu já estou, o assunto de hoje, ele despertou muitas curiosidades aqui, muitas dúvidas, já estou recebendo a participação dos nossos telespectadores. E para quem de casa que também queira participar, o nosso endereço de e-mail, que é drluciano@programasaudeendia.com.br. Envie suas dúvidas, participem conosco, né? Exatamente. E sem ter receio, né, doutor? Porque o sigilo de quem nos envia as perguntas, ele é sempre mantido por questões éticas. Por questões éticas, e às vezes a pessoa também fica um pouco envergonhada de certas perguntas, então será mantido o sigilo, a pessoa pode mandar as perguntas à vontade, né, Thaís? É isso, e eu espero a participação de vocês. Doutora Larissa, a fisioterapia pode ajudar, no caso da fisioterapia uroginecológica, na constipação? Muitas vezes a constipação pode estar relacionada a uma falta de relaxamento dos músculos do assoalho pélvico. É um trabalho em conjunto, muitas vezes, né, com orientação da nutricionista, mas sim, né, se houver uma avaliação dos músculos do assoalho pélvico, que esses estiverem, não conseguir realizar um relaxamento e juntamente com algumas orientações sobre posicionamento e uma percepção melhor dessa musculatura, a fisioterapia pode ajudar sim. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito então de tratamento. Você comentou agora várias, né, indicações de procurar o especialista. E o tratamento, assim, de uma maneira geral, eu sei que tem vários tipos de tratamento e é até um assunto até vasto, longo, mas pelo menos para os nossos telespectadores, né, Thaís? Entender um pouquinho. Isso. De modo geral, né, após essa avaliação, nós podemos usar os aparelhos de biofeedback, podemos utilizar também cones vaginais com as devidas precauções, né, e com as orientações corretas. Também podemos usar exercícios sem o uso dos aparelhos, que são com as bolas, trabalhando também a respiração e associando também as atividades de vida diária. Então, essa paciente ela vai aprender,
né, como contrair e vai estar realizando esse tratamento não só no consultório, mas no seu dia a dia também. Então a paciente, ela pode iniciar o tratamento, ela pode fazer uma sessão, digamos assim, de tratamento, de terapia com você na sua clínica e pode ir para casa e continuar fazendo os exercícios que você, lógico, irá orientar. Isso, após a avaliação, né, ela é orientada, está seguindo esses exercícios de modo a estimular essa musculatura, respeitando períodos de repouso, respeitando estar com a bexiga vazia, cada caso específico, mas esse tratamento é em parte feita com as orientações e com a avaliação e a outra parte é realizada no dia a dia, porque essa paciente vai realizar ao longo da vida dela esses exercícios, né, um exercício que ninguém percebe que está sendo realizado, então ela pode estar associando com as suas atividades de vida diária. Doutora Larissa, você pode responder as perguntas dos nossos telespectadores? É, a Thaís disse que tem muitas perguntas, então, né, Thaís? Vamos começar? Várias dúvidas aqui, doutora, muita curiosidade sobre o tema. E a primeira delas é a seguinte: doutora, percurina ao realizar esforços na academia. Neste caso, a fisioterapia pode me ajudar? Aperto de urina não é normal em nenhuma situação, nem na academia, né? Os exercícios são muito bem-vindos, mas a gente tem que também pensar nos músculos do assoalho pélvico, né? Então, a fisioterapia pode ajudar sim, após uma avaliação, a gente consegue identificar e a gente ensina os exercícios do assoalho pélvico para serem realizados junto com os outros exercícios da academia. Conforme o músculo vai adquirindo força, né, os sintomas vão melhorando. Ou seja, para de fazer xixi em hora indevida, né? Para de perder o xixi. Né? Evita situações desagradáveis. É isso aí. A segunda, doutora, no tratamento de fisioterapia é realizado por aparelhos ou apenas com exercícios físicos? Nós vamos ter casos que nós vamos precisar, sim, né, do uso do aparelho de modo mais contínuo, mas a tendência é que ela vá usando aparelhos e vá associando com exercícios de musculatura pélvica. Então, cada caso vai ser um caso, mas nós podemos usar ambos recursos. Nós vamos ter vários recursos dependendo do caso. E um vai complementando o outro, Um vai complementar, né? o outro, assim como a orientação nutricionista, muitas vezes do psicólogo, dependendo do caso, toda a equipe. Doutora, tenho prolapso de bexiga e a senhora poderia me ajudar na fisioterapia ou é um caso cirúrgico? Então, depende do nível desse prolapso, né, do grau desse prolapso, mas mesmo sendo um caso cirúrgico, a fisioterapia atua muito bem na recuperação também do pós-cirúrgico e muitas vezes evitando uma cirurgia, caso melhor seja, para o paciente, né, doutora? Caso seja um nível, um grau pequeno, né, um grau baixo. Uma dúvida aqui de uma telespectadora: doutora, estou chegando na menopausa, tenho que fazer algum tipo de prevenção? Uma boa pergunta, hein, doutora? O ideal é a prevenção, porque nós já sabemos, né, na própria fisiologia, no processo do envelhecimento, que vai ocorrer juntamente com a menopausa, com as alterações hormonais, as deficiências, né, no esfíncter, a tendência, né, a ter uma incontinência urinária, principalmente, um prolapso. Então, o ideal, né, se nós tivéssemos acesso, era estar fazendo já esse fortalecimento para que ele compensasse e realizasse, né, fizesse com que esse músculo desse mais suporte nessa fase que acontece um ápice do enfraquecimento muscular. Uma curiosidade também, Thaís, que às vezes a gente ouve, a paciente, eu acho que ela não precisa esperar chegar na menopausa para procurar ajuda. Eu acho que ela poderia já começar a fazer essa prevenção logo, né, no início da vida, né, 20 anos, eu não sei, na parte da juventude, né? Muito legal. Certeza. Muitas vezes, durante a gestação, ela procura, porque é onde ela preocupa muito, né, onde ela começa a perceber mais a musculatura do assoalho pélvico, ou mesmo na menopausa, mas o ideal, como acontece em alguns países mais desenvolvidos, é que houvesse esse acompanhamento e esse treinamento para haver a prevenção. Exatamente, né, chegar porque... na menopausa bem. Porque os músculos do assoalho pélvico são muito íntimos e tratam de funções muito específicas. Exatamente. Então, se a gente fizesse essa prevenção, estaríamos evitando vários constrangimentos né? Exatamente. Ter uma vida melhor, uma vida normal. Né? Tem mais, Thaís?
Bom, doutor, hoje foram estas as participações, nós temos outras aqui que vão ser respondidas após o programa, né? E espero a participação de todos os telespectadores. Gostaria também de convidá-los a visitar a nossa página no Facebook e a nossa página no Instagram, que é Programa Saúde em Dia. Será um prazer, né, Thaís? Com certeza. Doutora Larissa, também muito obrigado pela presença sua. E antes de encerrarmos o programa, eu gostaria que, se possível, deixar sua mensagem para os nossos telespectadores. Eu que agradeço. Para os nossos telespectadores é importante esclarecer, né, o quanto o treinamento do assoalho pélvico é importante a nível de prevenção e tratamento e conhecer um pouco mais, né, sobre essa fisioterapia e seus benefícios. Espero que todos tenham entendido as funções e estamos à disposição para esclarecer as dúvidas. Doutor, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Thaís, muito obrigado pela presença. Chegamos, então, ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.